A qualidade da democracia no Brasil caiu com o primeiro ano de governo Bolsonaro. Essa é a conclusão do mais recente Índice de Democracia da Economist. O estudo constatou a maior queda na qualidade das democracias ao redor de todo o mundo desde 2006, quando ele foi criado. Mesmo assim, também há motivos para otimismo. Quer ficar mais por dentro? Então já deixa o seu like, faz a sua inscrição, ativa o sininho e vem com a gente conferir o Livres Notícias de hoje. De segunda a sexta, os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. A democracia liberal está em queda em sua qualidade pelo mundo. No índice que varia de 0 a 10, dá uma nota, a média global da democracia caiu de 5,48 para 5,44 em um ano. Esse é o maior retrocesso geral registrado desde que o índice começou a ser produzido em 2006. Esse ciclo de retrocesso ocorre após grandes avanços democráticos que vinham acontecendo em todo o mundo desde o fim da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim e o colapso da então União Soviética, um dos regimes mais nefastos que a humanidade já produziu. Essas são as conclusões do relatório sobre a qualidade da democracia no mundo, elaborado pela unidade de inteligência da revista britânica The Economist. Como muita gente sabe, a The Economist é o principal veículo liberal da imprensa mundial. Ela é publicada continuamente, sem nenhuma interrupção, desde a sua fundação por James Wilson em setembro de 1843 e se define oficialmente, inclusive, como um produto do liberalismo herdeiro de Adam Smith e David Hume. Ou seja, se tem uma publicação no mundo que pode reivindicar para si o título de representante oficial do liberalismo clássico, esse veículo é a revista The Economist. Por isso, para quem defende a liberdade por inteiro, no Brasil ou em qualquer parte do mundo, a The Economist é sem dúvidas uma voz que sempre merece ser ouvida e levada em consideração. É isso que a gente vai fazer no programa de hoje. O índice de democracia da Economist leva em conta 5 categorias de avaliação: o processo eleitoral e pluralismo, efetividade do governo, a capacidade concreta do governo de agir, a cultura política, liberdades civis e participação política. Ou seja, o índice busca fazer uma avaliação da qualidade das democracias liberais num sentido amplo, a partir de uma compreensão de democracia que inclui necessariamente as liberdades individuais, o pluralismo, a capacidade de conviver com quem pensa diferente, os mecanismos concretos de participação política da sociedade nas deliberações sobre as políticas públicas. Para isso, o índice mescla avaliações objetivas que passam por questões como a existência ou não de um sistema multipartidário, a avaliação de especialistas em diferentes aspectos e também usa pesquisas concretas, diretas de opinião pública sobre diferentes questões de cada país. De modo geral, o mundo apresentou quedas em 4 dos 5 eixos que são parte da pesquisa. A única exceção que registrou crescimento foi o eixo da participação política, especialmente em função de movimentos populares importantes que surgiram em várias partes do mundo. Talvez o mais simbólico deles seja o movimento dos guarda-chuvas em Hong Kong, que já foi tema, inclusive, aqui no Livres Notícias. Você pode conferir se ainda não tiver visto. Ao fim, o índice classifica os países em 4 grandes grupos. As notas acima de 8 são os países de chamada democracia plena, onde há eleições livres e regulares e pleno respeito às liberdades individuais dos seus cidadãos. As notas entre 6 e 8 indicam as democracias falhas, onde existem sim eleições livres e regulares, mas geralmente há problemas com a liberdade individual em algum aspecto. Entre 4 e 6 recebem os regimes híbridos, onde as eleições acabam sendo irregulares, existem problemas graves de alternância de poder, de convivência com a oposição,
e existem mais restrições à liberdade individual. Mas abaixo de 4, aí são os piores, são os regimes autoritários, onde há ditadura, os poderes não têm independência para funcionar, existe censura à imprensa, repressão e perseguição a opositores políticos. Ou seja, a média global de 5,44 significa que se o mundo fosse um único país, o regime político seria híbrido. A gente, em outras palavras, ainda está bem longe de um mundo que seja realmente livre e democrático. Na avaliação da Economist, os principais fatores que estão levando a essa crise da democracia liberal no mundo são os seguintes. Primeiro, um aumento do protagonismo dos chamados especialistas e da elite corporativa na governança das políticas públicas em substituição à participação popular. Isso está muito ligado à influência crescente de instituições e órgãos não eleitos e que, portanto, não precisam prestar contas aos eleitores. Além disso, existe uma retirada de algumas questões relevantes da arena política que passam a ser decididas cada vez mais a portas fechadas por políticos, especialistas e muitas vezes por órgãos supranacionais, em alguns casos a ONU, em outros casos a própria União Europeia. E isso acaba gerando um fosso crescente que separa as elites políticas e os partidos dos eleitores, as pessoas comuns. Inclusive a gente vê muito isso no Brasil, né? Os partidos parecem estar desconectados das pessoas. Mas também há em todo o mundo declínios importantes no âmbito das liberdades civis, especialmente no respeito à liberdade de imprensa. Entre os 167 países que compõem a pesquisa, eles estão classificados nessas quatro classificações. Como a gente vê, pouco mais de 5% da população mundial vive em democracias plenas de fato. A maior parcela, mais de 42% das pessoas, vive em democracias falhas. 16% estão em regime híbrido e impressionantes e tristes, 35% ainda vivem sob ditaduras. Em outras palavras, de grosso modo, é como se a gente tivesse, em pleno século XXI, metade do mundo dividido entre democracias falhas ou plenas e metade entre regimes híbridos e autoritários, ditaduras mesmo. Vamos dar uma olhada agora no mapa mundi com as classificações. Em azul escuro, você vê os países com os maiores índices democráticos. O top 5 é composto basicamente por nórdicos. É a Noruega, Islândia, Suécia, a Nova Zelândia, na Oceania, e a Finlândia, todos com nota acima de 9. Já em laranja e vermelho aparecem os países que têm regimes autoritários. Os 5 piores são Chad, Síria, República Centro-Africana, Congo e, em último lugar, muito triste, a Coreia do Norte. Todos eles com nota inferior a 2. No caso da Coreia do Norte, do ditador comunista e sanguinário Kim Jong-un, a nota é 1,08, a pior de todos os países na atualidade. O declínio na média global em 2019 foi impulsionado por um forte retrocesso também na América Latina e na África subsaariana. Uma queda menor houve na região do Oriente Médio e no norte da África, e houve também uma estagnação nas outras 4 regiões do mundo cobertas pelo Índice de Democracia da Economist. Vale destacar que 3 países subiram na classificação de democracia falha e se tornaram mais vigorosas, democracias plenas. São França, Portugal e o Chile, tão falado ao longo do ano passado em função dos protestos de massa que ocorreram por lá. Já Iraque e Palestina se moveram no extremo oposto, sendo rebaixados da classificação de regimes híbridos para regimes autoritários. Bem, você pode estar se perguntando agora, e o Brasil? Onde é que está no meio dessa história toda? Vamos dar uma olhada nos dados. O Brasil ocupa o 52º lugar nesse ranking mundial. Em comparação com a média da América Latina, numa visão mais panorâmica, a gente está relativamente bem. A média geral do Brasil é 6,86, o que quer dizer acima da média de 6,13 da América Latina e também acima da média mundial, que é 5,44. Entre os 23 países da América Latina, o Brasil fica na 10ª colocação, atrás de Uruguai, Costa Rica e Chile, que são as 3 únicas democracias plenas da região, além também de Trinidad e Tobago, Colômbia,
Panamá, Argentina, Suriname e Jamaica. Todos esses democracias falhas, mas mais bem classificadas que o Brasil. Nas últimas 5 posições da região vem Bolívia e Haiti, que vivem em regimes híbridos, além de Nicarágua, Venezuela e, em último lugar, Cuba. 3 países que vivem sob ditaduras horríveis que todos nós estamos cansados de conhecer. Agora vamos dar uma olhada na composição da nota do Brasil nos 5 critérios do índice, comparando sempre com a América Latina e com a média mundial. Como você pode ver, o Brasil tem notas que estão acima da média da região, né, da América Latina, em 3 eixos. São o processo eleitoral e pluralismo, o que é fácil de entender, né? Desde 89, nós temos no Brasil eleições livres e regulares, com vários partidos na disputa. Isso também se verifica na participação política. Nós temos uma sociedade civil no Brasil muito mais ativa do que na maior parte dos países da América Latina. E também é o caso no que se refere às liberdades civis, onde o Brasil tem uma nota que é civilizada, de 8,24, a nossa melhor nota. Por outro lado, nós ficamos atrás em efetividade do governo. Pois é, nossa insatisfação com a eficiência, ou no caso, com a ineficiência do Estado brasileiro, fica muito bem justificado e evidente aí. E também estamos atrás da região no quesito de política, de cultura política, o que fala sobre as dificuldades que a gente tem com a pluralidade no debate público e na questão também da renovação de lideranças nos partidos. Mas a situação do Brasil é especialmente preocupante quando a gente compara o Brasil com o próprio Brasil, porque o fato é que nós tivemos uma degradação institucional no período do PT, como dá para ver claramente nesse gráfico que mostra a queda das pontuações a partir de 2008 até o impeachment de Dilma, com leves alterações ali. Em 2018, a gente consegue ter uma breve recuperação nos indicadores, mas, infelizmente, no primeiro ano de governo Bolsonaro, nós voltamos a cair. As instituições voltam a sofrer. Sobre isso, a gente vai ouvir agora o comentário do cientista político Magno Cal, diretor de políticas públicas do Livres. Mano, índices como o da revista The Economist, que a gente está comentando hoje no livro de notícias, são importantes para a gente ter uma perspectiva histórica sobre o status de algumas coisas que a gente tenta medir. Alguns medem liberdade econômica, outros medem a liberdade da população em geral. Esse mede a evolução institucional da democracia num país. É importante destacar o Brasil, por exemplo, que a gente vê que a degradação da democracia começa muito antes da população em geral ter percebido, né? Muita gente começou a reclamar dos riscos à nossa democracia no ano passado, no ano retrasado, mas na verdade a gente vê uma tendência de degradação que vem aí já há 6, 7 anos. Sem muita surpresa para nós liberais que prestamos bastante atenção nesse ponto específico, um dos destaques negativos está na degradação da eficiência do governo. A gente sabe que o Brasil, classicamente, tem um governo ineficiente, os gastos não são refletidos em ações governamentais, e as ações governamentais geralmente são dispersas, perdem recursos, desperdiçam oportunidades, e é o que a gente vê refletido nesse índice da revista The Economist. A reflexão que fica para a gente é como a gente pode melhorar as relações institucionais da política brasileira e fechar esses poucos gargalos, esses furinhos no encanamento da atuação governamental. Eu acho que a gente tem que parar de desperdiçar esforço, tem que parar de desperdiçar recursos com ideias ruins, transformar o nosso governo em um instrumento de atuação social mais eficiente. Não está em discussão se o governo vai deixar de existir ou não, mas já que ele existe, é que a atuação dele seja eficiente, que ele faça mais por muito menos. E aí, nesse quesito, a gente tem sido especialmente mal sucedido, como mostra esse índice da revista The Economist. Obrigado, Magno. Todos nós do Livres, claro,
vamos seguir trabalhando incansavelmente na nossa missão de disseminar os valores de liberdade e democracia no Brasil. E quem sabe poder contribuir, né, para que a gente possa voltar a liderar a América Latina na construção de uma região e de um mundo mais livre e democrático. A gente espera, inclusive, poder contar com o seu apoio para essa missão. Então, se você ainda não é um associado do Livres, acesse o nosso site em www.eusolivres.org/participe, preencha o cadastro e entre para o nosso time que defende a liberdade por inteiro. Agora, vamos ver um pouco do que é que significa isso na prática com a reestreia do nosso quadro Giro Livres em 2020. Todos os indivíduos são movidos pelos incentivos que lhes são dados, e a partir do momento que se dá o incentivo de que esse tipo de pressão, que é extremamente injusta, justamente com o elo mais fraco da corrente, que são os alunos, que são as famílias, acaba se criando essa série de incentivos. Como eu disse, nos últimos 10 anos, somente 2 deles não houve greve dos professores da rede estadual, em níveis variados, enfim. Mas, então, isso tem uma relação direta, é óbvio, com a decadência da nossa rede estadual também. Em termos de qualidade de candidato, a gente bate em cachorro morto, porque ele tá lá. O que tem matado a Câmara muito era a questão das coligações. E se você for parar para analisar do ano passado, era muito isso. Esse ano tem muita possibilidade de Aliás, você certamente já assistiu, ou no mínimo ouviu falar, no filme Adivinha Quem Vem para o Jantar. O filme conta a história de um jovem negro que vai para a casa dos pais de sua namorada branca e, como vocês podem imaginar, isso rende histórias inesquecíveis. Cenas de constrangimento familiar são totalmente normais. Por vezes discutimos futebol, por vezes discutimos novelas, mas um assunto causa uma polêmica gigantesca: política. Na mesa de jantar, então, nem se fala. E essa é a nova proposta do Movimento Livres aqui do Rio Grande do Sul. Nós lançamos hoje o programa A Liberdade Veio para Jantar. Você chama o seu tio, que é Lula lá, chama a sua tia, que é a favor do mito, chama a sua mãe, que tem interesse nas ideias liberais, e chama o seu pai também, que é árduo defensor dos regimes socialistas e comunistas. Você chama todo mundo, mas também tem que nos chamar. Convide a liberdade para o seu jantar. E a proposta é exatamente muito simples. Você liga para nós, chama o Livres, prepara o jantar, chama os seus parentes e vamos discutir política. O desafio está lançado e nós, no Movimento Livres, estamos prontos, te esperando. Que tal fazer aquela surpresa para sua família e nos chamar para o jantar? É só mandar uma mensagem para esse número que está aparecendo aqui embaixo e dizer a seguinte frase: eu quero a liberdade no meu jantar. Eu aguardo a tua ligação. E a minha barriga também. Bem, esse foi o Livres Notícia dessa quinta-feira, 23 de janeiro de 2020, de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã. Acompanhe com a gente aqui no canal do Livres, em youtube.com/livres, ou também nos principais agregadores de podcast, os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.